vincular emocionalmente o homem a uma cultura. O homem busca apoio em seu arcabouço sociocultural para compreender a musicalidade. Para entendermos melhor a música, é necessário explorar uma pergunta antiga: o que é o homem? Bom, a pergunta o que é o homem, como todas as primeiras perguntas, ela é carregada de uma série de consequências e de problemas decorrentes de como você se posiciona em relação ao objeto. Dependendo do enfoque, você pode ter respostas como o homem é corpo, o homem é alma, o homem é um animal político, homem, menino é menino, etc. Bom, o homem é um animal racional que é dotado da capacidade da razão. Então o homem, diferente dos outros animais, ele tem a capacidade sensível, mas ele consegue discernir em cima desses sentidos. Portanto, deliberar em direção ao bem e à verdade. Conseguindo deliberar em direção ao bem e à verdade, o homem ele tem uma alma individual, portanto ele tem uma personalidade, ele tem uma memória, uma trajetória própria que difere dos outros animais, do modo como eles se relacionam com a memória. Os outros animais, claro, lembram de coisas, mas o homem ele tem uma memória existencial, ele tem uma continuidade da personalidade. Para mí la definición del ser humano sería algo así como el animal o el único animal que sabe que va a morir. Precisamente esa conciencia de nuestra mortalidad, de que todo en esta vida tiene un fin, es lo que hace del hombre un homo poeticus, un ser que poetiza. Si el hombre fuera inmortal, no haría arte y por lo tanto no haría música. Hay algo en la música que encierra una promesa de eternidad, de perdurabilidad. Lo mismo que sucede con el amor, por eso lo poético y lo amoroso están tan estrechamente relacionados. Bom, a alma imortal, o desejo natural pelo saber, o logos, o livre-arbítrio, o saber que sabe, todas essas estão entre as distinções que os sábios já disseram e acertaram. E eu acho que todas essas podem ser enquadradas, de alguma maneira, na natureza racional do homem. Já em relação à música, o elemento humano é a condição necessária para que a música se manifeste. La musica è una serie di stati d'animo, ordinati nel tempo. Il punto è che gli stati d'animo sono qualcosa che non può esistere se non c'è qualcuno che li prova. Quindi, così come la musica non esiste se non c'è qualcuno che la suona, l'amore, la nostalgia, la speranza, l'entusiasmo, il dolore non esistono finché non c'è qualcuno che li vive. E la musica serve anche a questo, serve a farci vivere più intensamente le nostre emozioni, perché la musica è un detonatore di emozioni. Igor Stravinsky, no seu curso de poética musical, ele afirma que nós podemos até ter algum deleite nos sons, né, que ouvimos na natureza, um passarinho ali, um sapo ali, né, o barulho da chuva, e que eles são uma promessa de música, mas que eles só se tornam música realmente quando começam a ser organizados, e que essa organização pressupõe um ato humano e consciente, e que isso não só nos faz musical, mas nos faz tornar parte de um espírito que ordena, um espírito que dá vida e que cria. A música sempre foi vista como uma arte divina. A liturgia sempre trouxe a música como uma das maiores inspirações dela, o canto gregoriano, as vozes em união, se direcionando para Deus, né? A grande parte da música ocidental é uma música focada em louvar a Deus. Engraçado que Bach, que é um dos maiores compositores, praticamente só fala de Deus. É engraçado que mesmo Mozart compõe Mozart com todos os defeitos que ele teve na vida, o Requiem é uma das grandes obras dele.
Yo he tenido la suerte de experimentar en mi vida precisamente cómo la música transforma los corazones de las personas, ¿no? Una de las anécdotas, de los momentos en los que recuerdo que esto sucedió fue llevar a través de un proyecto que puse en marcha, A Kiss for All the World, la novena sinfonía de Beethoven a colectivos, a comunidades especialmente vulnerables a lo largo y ancho del planeta. Y ahí también pues, he tenido acceso a estas experiencias únicas, ¿no? Desde las personas que, por ejemplo, en la cárcel, en la prisión en Bogotá, en Colombia, nos decían: este concierto ha sido lo más hermoso que ustedes han podido traernos. Creo que esto ha sido lo más maravilloso que nos ha podido pasar como internos, porque por una hora nos llevaron a la libertad. La libertad que da la música, las alas que da la música, ¿no? La música nos libera de temores, nos purifica por dentro, nos da como esa conciencia de estar llamados a una vida que no se sujeta solamente a lo de aquí abajo, ¿no? Y en ese sentido uno experimenta una gran liberación y una gran libertad. También gracias a este proyecto interpretamos esta bella música de Beethoven, por ejemplo, en el Hospital Oncológico de Panamá. Y allí muchos de los pacientes, lo mismo, se abrazaban a nosotros y lloraban, y no tenían necesidad de expresar ninguna palabra. Nosotros sabíamos que a esas personas les quedaba poco tiempo de vida, tal vez semanas, tal vez meses, y ellos lo consideraban como una especie de despedida, de hermosa despedida de este mundo, a través de esa música que les hablaba de ese otro mundo que también les esperaba. I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. I like to think they were singing about something so beautiful it can't be expressed in words, and makes your heart ache because of it. I tell you, those voices soared. Higher and farther than anybody in a great place dares to dream. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away. And for the briefest of moments, every last man at Shawshank felt free. Quer assistir a versão estendida da produção com cenas inéditas e sem anúncios? Por apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota e recebe o conteúdo completo. O ser humano é um conjunto de diferentes partes que precisam trabalhar em sincronia para que não colapsem. Na medida em que o corpo realiza determinadas funções, os circuitos e conexões entre os órgãos e o cérebro se estabilizam e se fortalecem. O contrário também acontece. Quando não utilizamos qualquer parte do nosso corpo de maneira plena, ocorre uma atrofiação. O trato corticoespinhal é responsável pela nossa motricidade voluntária. É através dele que aprendemos atividades como andar, correr, nadar e dançar. Através da música, estimulamos essa região do cérebro e provocamos o melhor desenvolvimento dessas funções. Um estudo do Boston Children's Hospital comparou crianças e adultos musicalmente treinados com um grupo de pessoas não treinados da mesma idade, com QIs equivalentes e condições sociais semelhantes. Os grupos foram submetidos a uma bateria de testes cognitivos, nos quais os adultos e crianças treinados musicalmente mostraram um desempenho superior nos aspectos relacionados às funções executivas do cérebro, que correspondem aos processos cognitivos de alto nível, necessários para que uma pessoa processe e retenha informações rapidamente, regule seu comportamento, tome decisões corretas, resolva problemas, planeje e ajuste de acordo com as novas demandas. A música afeta a fisiologia de inúmeras formas, né? Porque quando você pega os neuroquímicos, por exemplo, a dopamina, a serotonina, você pega os opioides, você pega beta-endorfina, você pega os hormônios, hormônio de crescimento,
todo esse aparato de neuroquímicos que são responsáveis pela sua motivação, pelo seu prazer, pelo seu sentimento de recompensa, a qualidade de estresse que você lida ou não lida, sua imunidade, a questão de sociabilidade. Então, dependendo daquilo que você está escutando, aquele arranjo de neuroquímico vai ir para um lado, dependendo do outro vai para o outro, né? Talvez o princípio mais importante da neuroplasticidade, tá? O que é a neuroplasticidade? É a capacidade inerente do humano em reconstruir e fazer conexões, desenvolver ligações e reparar tecidos. E tem uma regra que, assim, para o cérebro, quando você dispara junto, você liga junto. E aí que vem a importância, porque você está ativando partes do cérebro que estão distantes e elas vão, por estarem concomitantemente disparando, vai se criando ligações, elos. E essas ligações distantes são as mais importantes. A aptidão que a música tem para propiciar saúde neurológica é uma coisa que precisa ser levada muito a sério. Isso é muito importante. The residents are about to hear some of their favourite music, and for some, it'll be the first time they've heard it in years. You ready? The change is startling, instant. This facility is one of the first in Australia to take on a new program of personalised music called Music and Memory. And for John, it's clearly taking him back. Don't you do that too? Oh, I love dancing. So what John has, you can see here, is a freezing of gait, and the feet are sticking to the floor. But watch what happens when we start the music. So the music provides an external rhythm to compensate for the defective rhythm inside the brain. Assim como pacientes com demências, né, no final da vida, que o cérebro já não reconhece mais, já não funciona, às vezes tem reações à música que elas não têm a fala. E isso é uma coisa curiosa. Por exemplo, eu tive uma avó que, entre os 90 e 95 anos, devido a uma demência e uma série de outros problemas neurológicos, ela era absolutamente incomunicável com todo mundo. Todo mundo. Mas ela é eternamente monitorizada. Um dia levamos lá uma gravação de uma peça que era muito importante para ela na vida inteira, que foi a Serenata de Schubert, famosa. Uma pessoa que não se comunicava com o universo havia 5 anos, ao ouvir isso, derramou lágrimas e teve palpitações.
O filósofo e matemático Leibniz declarou que a música é um exercício oculto de aritmética sem que o espírito saiba que está lidando com números. O motivo dessa afirmação é que toda combinação harmônica guarda uma proporção matemática. Quando ouvimos uma sinfonia, as notas chegam aos nossos ouvidos em uma coletânea de frequências. Cada nota da escala musical possui uma frequência. A frequência é um número de ciclos que uma onda completa por segundo. Quando uma onda sonora completa 440 ciclos, escutamos a nota Lá. Já se a onda repete apenas 396 vezes, temos a nota Sol. Se a frequência fosse o dobro disso, também teríamos a nota Sol, porém, 2 vezes mais aguda, o que chamamos de 1/8 acima. Geralmente, as harmonias que agradam os nossos ouvidos possuem uma combinação de notas musicais específicas, onde suas frequências devem respeitar uma razão matemática. Essa conta matemática complexa que forma a música costuma ter uma nota como base, o que chamamos de tonalidade fundamental. Ela é o número que inaugura a equação. Todas as demais notas derivam dela, respeitando a sua proporção matemática. Este é um dos motivos de uma música soar agradável. Il fatto, per esempio, che ogni corda che vibra in realtà non emette soltanto una frequenza, cioè un suono, ma emette tanti altri suoni contemporaneamente, di cui uno è quello principale, detto fondamentale, e gli altri sono suoni secondari, detti anche suoni armonici, che sono contenuti all'interno del suono principale. Un po' come quello che accade nel mondo dei colori, dove magari appunto i colori dell'arcobaleno sono tutti contenuti, anche se magari vediamo soltanto il bianco, no? Il fatto che ci siano tanti suoni all'interno di uno stesso suono è ciò che rende la musica così ricca, è ciò che rende ogni suono più o meno consonante o dissonante con gli altri suoni. Se a gente pegar, por exemplo, a melodia das baquianas brasileiras, aquela área, né, que vai assim... Se a gente for isolar a melodia, a gente vai ver que é... Nós temos aqui 4 tons sendo usados. É fácil a gente perceber que esses tons se relacionam a esse aqui. E que cada um deles aponta para esse tom que é chamado a fundamental, ou a tônica, de alguma maneira. A maneira mais fácil da gente perceber isso é se a gente mudar o final da melodia e trocar ela por alguma outra nota. Vamos trocar pela segunda nota da melodia. A segunda nota da melodia é essa aqui, né? Então... você sente que esse tom aqui, ele está dizendo não a si mesmo. Ele pede, ele força, existe uma força nele, você sente uma força para que ele venha para essa fundamental. De maneira análoga, esse aqui é um pouco mais estável, mas ele ainda aponta para esse 1. Essa tendência de apontar como querendo ir para esse alvo se chama caráter dinâmico do tom. O caráter dinâmico do tom é o seu significado. Na língua, a gente tem uma estrutura tripartida, certo? A gente tem a palavra, a gente tem a função significante, que é aquilo que aponta na palavra, e o objeto, que é o significado real da palavra, seja ela escrita ou falada. Então,
Quando você tem uma palavra ou uma frase, por exemplo, Aristóteles, todo homem tem o desejo natural de conhecer. Cada uma dessas palavras aponta para alguma coisa na realidade. E o seu trabalho de imaginação é justamente reconstituir o que é cada uma dessas coisas. O que é o homem, o que é o desejo, o que é natural, né? E o que é esse saber. No tom, essa estrutura ocorre de maneira diferente. Todo tom aponta para a fundamental. Mas eles não significam, o significado do tom não é a fundamental, senão eles teriam todos o mesmo significado. Isso aqui significaria isso, isso aqui significaria isso, isso aqui significaria isso aqui, isso. E não teria música. Então, no tom, o seu significado, ele está presente realmente, é diferente da palavra. A palavra, tipo, a palavra cão não morde, né? Você fala cão, o cão está em outro lugar, tem uma existência separada. No tom, o seu significado é como a maneira com que ele aponta para essa fundamental. E isso significa que o significado do tom está sempre presente no próprio tom. Presente de que maneira? Que tipo de estar presente, estar em alguma coisa é esse? Ele obviamente não é um estar em material, como em a cerveja está no copo, a carne está na grelha. Na verdade, o tom, ele pressupõe o material. Ele precisa de um meio para se manifestar, uma coluna de ar vibrando, uma corda, ondas estacionárias. Mas não há nenhum dado material que você possa coletar sobre ele que reconstitua o seu caráter dinâmico original. Você pode pegar 300 fotos de um osciloscópio com todos os detalhes da onda e você não gerará a força daquele sol para ir para o Fá, que está na nossa melodia de Villa-Lobos. Você pode também mergulhar o quanto você quiser no chamado mundo interior. Botar trocentos eletrodos, medir respostas do cérebro a inúmeras frequências e tudo mais, e você ainda não vai ver o caráter dinâmico do tom. Porque ele não é uma coisa nem do mundo externo físico, nem do mundo interno. Ele é uma terceira coisa. Ele é um fato, um dado do mundo externo, ainda que não físico. Ele não é um mero ser significado, mas ele é uma presença real e completa. É exatamente esse tipo de estar em que a gente encontra no símbolo religioso. Obviamente, isso não quer dizer que o tom musical e os símbolos religiosos sejam a mesma coisa. Mas isso eles têm em comum. Ambos são forças que transcendem o material, mas que se manifestam imediatamente por meios materiais. Falar de música é muito mais do que falar de arte. Falar de música é falar daquilo que mais nos une enquanto espécie, a comunicação. Por meio da organização dos tons, evocamos os mais diversos sentimentos. A linguagem escrita trabalha com a relação entre vogais e consoantes. A união de letras formam sílabas e as sílabas formam palavras. Não é a mera junção aleatória dos primeiros sons que vierem à sua mente que pode ser entendida como algo que carrega significado. A fala é um tipo de expressão que carrega musicalidade. Através da variação espectral, nossas intenções são transmitidas, ressaltando seu verdadeiro significado. Isso permite a transmissão de informações complexas, modificando o humor e as emoções. Uma música triste não indica uma situação triste específica, mas evoca a tristeza em si. Nesse sentido, o significado das notas não está nelas, mas no contexto criado por elas. Quando colocadas em uma determinada sequência, criam uma melodia, onde está impressa a linguagem musical. Bom, a gente chama música de linguagem por diversos motivos. Um deles é por analogia. Na música, a gente forma frases, né? E essas frases fazem sentido.
Numa improvisação, por exemplo, como é muito comum no jazz, é comum que se pense no solo como um discurso, uma conversa, uma narrativa, né? Em que frases longas, frases curtas, pausas, certas repetições de efeito sejam usadas de maneira análoga à maneira que falamos e escrevemos. Um exemplo é se eu pegar aqui o solo do Clifford Brown em Joy Spring, algo clássico, né? Eu posso falar sobre ele e vocês vão ver como serve como discurso, né? Por exemplo, eu vou te contar, velho. Esse domingo eu viajei até o mercado de peixinhos, compra coentro, mas estava fechado e eu tive que voltar a pé para casa no sol quente. Porque eu esqueci minha carteira lá no ônibus lotado. Eu disse, eita, olha só o que ele fez, já era o coentro de ressaca para voltar a pé para casa no Jordão. Entendeu? Ela segue, de certa forma, a língua falada. Mas isso é por analogia, certo? Existe uma maneira que a música e a linguagem que não é por mera analogia, né? É o fato de que dela, se a gente pega uma mera sequência de tons, né? Um gato caminhando no teclado do piano, você não vai ter uma melodia, né? O que faz uma melodia é uma melodia. Se l'armonia consiste nel vedere i rapporti tra le note in verticale, quindi compresenti, la melodia le vede all'interno di una linea melodica, quindi che si dipana nell'arco di tempo. Se adesso io suono le due note con la stessa dinamica, abbiamo questo effetto, una musica normale, quasi indifferente, no? Standard. Se io invece vivo, mi lascio coinvolgere emotivamente da ciò che succede da qui a qui, e allora in qualche modo pregusto la seconda nota, allora già cambia tutto, cambia la musica. Che cosa è successo? Questa è diventata non soltanto una nota in sé, ma un moto di speranza o di attesa di qualcosa che viene qui trasformato in un ricordo. Ma se io invece voglio esprimere non più un ricordo, ma qualcosa di reale, di vero, suonerò più forte la seconda nota. Allora questa felicità è vera. Ma se io questa felicità invece la voglio vivere come un ricordo, come qualcosa che appartiene al passato, la suonerò più piano e aspetterò un po' di più. E diventa qualcosa di felice, sì, ma lontano. E di conseguenza questa felicità diventa anche un po' nostalgia, perché sappiamo che è qualcosa che era bello, ma che non appartiene più al presente. Ecco, questo è un piccolo esempio di quello che è la musica e di come la musica ci consente di modellare le emozioni.